E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar início ao assunto de mínimo múltiplo comum. Vamos lá então. O que vai ser isso? Vamos ver aqui. Sejam A e B inteiros não nulos, o inteiro C disse múltiplo comum de A e B se o A divide o C e o B divide o C. Se A e B divide o C, então o C vai ser um múltiplo comum de A e B, certo? A gente vai denotar M, A e B, conjunto de todos os múltiplos comuns de A e B. E a gente vai denotar por M mais de AB o conjunto de todos os múltiplos positivos de AB. Ou seja, os múltiplos maiores que zero, né? Vale notar também que M de A e B é um conjunto infinito. Ele não vai ter limitante superior, igual o conjunto dos divisores de A e B. Mas também não vai ter limitante inferior, porque os múltiplos de A e B eles são infinitos, né? Tanto positivamente quanto para o lado negativo. A gente vai trabalhar com o conjunto M+, que é o conjunto dos múltiplos positivos de AB. Vale notar também que esse conjunto é não vazio. Por quê? Porque se a gente pegar o próprio A e o B e multiplicar eles em módulo, vai ser positivo, né? Então a gente tem que, pelo menos um elemento, o conjunto dos múltiplos positivos de AB tem. Então com isso a gente prova que ele é não vazio. Como ele é um conjunto positivo e não vazio, pelo princípio da boa ordem, que a gente já viu um monte de vezes aqui nas aulas, esse conjunto ele vai ter um mínimo, correto? Então vamos ver a definição. Chama-se mínimo múltiplo comum de A e B o menor de seus múltiplos positivos comuns, isto é, o MMC de A e B vai ser igual ao elemento mínimo do conjunto dos múltiplos positivos de A e B, certo? Essa é a nossa definição de mínimo múltiplo comum. Vamos ver esse lema aqui agora. Sejam A e B inteiros, então o MMC de AB divide todo outro múltiplo comum de A e B. Então está falando que se eu tenho um MMC de AB, ele vai dividir todos os outros múltiplos de A e B, certo? Então como que a gente demonstra isso? A gente, para demonstrar, vai usar a noção de conjunto ideal de novo, que a gente já usou bastante vezes. Tem até uma aula sobre isso aqui no canal. Primeiro, a gente vai ter que mostrar que o conjunto dos múltiplos de A e B é um conjunto ideal. Como que a gente faz isso? A gente tem que verificar aquelas duas condições de conjunto ideal, né? Que a primeira fala que se eu tenho alfa e beta pertencente ao conjunto, alfa mais beta tem que pertencer ao conjunto. Então, vamos verificar essa primeira. Aqui, seja alfa e beta pertencente ao conjunto dos múltiplos de A e B. Se o alfa pertence ao conjunto dos múltiplos de A e B, então a gente tem que o A vai dividir o alfa, né? Já que o alfa é um múltiplo de AB, o A divide ele. O beta também é um múltiplo de AB, então o A vai dividir o beta também. Logo, a gente tem que o A divide o alfa mais beta, né? Porque alfa e beta são múltiplos, se eu somar eles, vai continuar sendo múltiplos de A e B. Então o A divide essa soma. Então, do mesmo modo, a gente pode afirmar que o B divide o alfa mais beta, usando esse mesmo raciocínio. Então, a soma alfa mais beta pertence ao conjunto de múltiplos de A e B. Agora, a gente tem que verificar a segunda condição, que fala que se existe um x pertencente aos inteiros e o alfa pertencente ao conjunto ideal, o x vezes o alfa tem que pertencer ao conjunto ideal. Então, vamos aqui, seja x um número inteiro. Se o A divide o alfa, né? Então, obviamente, o A vai dividir o x vezes o alfa. E, analogamente, o B também vai dividir o x vezes o alfa. Então, a gente prova que o x vezes alfa está dentro do conjunto de múltiplos de A e B também. Portanto,
de fato, o conjunto de múltiplos de A e B é um conjunto ideal, certo? Está provado que é um ideal. Agora vamos seguir. Agora que a gente já sabe que o MAB é um ideal, então a gente tem que ele é da forma M vezes Z, né? Porque a gente viu que todo conjunto ideal ou ele é zero ou ele é da forma M vezes Z. E M, nesse caso, é precisamente o elemento mínimo do conjunto M mais de AB. A gente viu isso lá provando a noção de conjunto ideal nas aulas passadas. Então a gente pode afirmar isso. Então, nesse caso, o M vai ser o mínimo múltiplo comum de AB. Pela definição, né? Definição 1 que a gente viu, que o MMC é o elemento mínimo do conjunto M mais de AB. Então a gente pode afirmar que M é o MMC de AB. Assim, se existir um elemento M' pertencente aos múltiplos de AB, que é igual a MZ, né, que a gente já viu, que ele é dessa forma, então o M vai dividir esse M'. Por quê? Porque o M é o mínimo múltiplo comum. Então ele vai dividir todo o outro múltiplo desse conjunto MZ. Ou seja, isso é o que a gente queria demonstrar, né? Que o M divide todo o outro múltiplo de AB. Então está provado. Vamos passar para frente então. A gente tem o teorema 3 agora, o teorema de caracterização do MMC. O que ele fala? Ele fala, sejam A e B pertencentes aos inteiros, e M um inteiro positivo, inteiro positivo, importante guardar isso, então o M vai ser igual ao MMC de A e B. Se e somente se o M verificar as seguintes condições. A primeira, o A divide o M e o B divide o M. E a segunda, se o A divide o M e o B divide o M, então o M vai dividir M'. Certo? Então vamos provar essas condições. Vamos observar que esse é um caso de se e somente se, né? Então, quando a gente tem um teorema desse tipo, a gente tem que provar a ida dele, né? Sair de um lado e chegar no outro. E a volta, que a gente sai do outro lado para chegar no começo. Então, vamos provar a ida primeiro. Ali está falando, se o M é o MMC de A e B, obviamente ele faz parte do conjunto de múltiplos de A e B, né? Então, o A vai dividir o M e o B vai dividir o M, né? Certo? E também a gente sabe, se o M é o MMC de AB, ele vai ser o elemento mínimo do conjunto dos múltiplos positivos de A e B. Então, se existe um M' pertencente aos múltiplos de AB, como a gente viu lá no lema passado, o M vai dividir o M'. Certo? Então está provada a ida. Agora, para completar, a gente tem que provar a volta. Se a gente tem que o A divide o M e o B divide o M, então o M faz parte do conjunto de múltiplos positivos de A e B. Por que do conjunto de múltiplos positivos de A e B? Porque a gente viu lá no começo que M é positivo. M é maior que zero, né? Positivo. Então, agora, se o M divide o M', a gente tem que o módulo de M é menor ou igual ao módulo de M', por umas propriedades de divisibilidade que a gente viu nas aulas passadas. Assim, a gente tem que o M é menor ou igual ao módulo de M. Por quê? O M é positivo, então o módulo de um número positivo é esse número mesmo. Então, assim, a gente afirma que M, de fato, é o elemento mínimo do conjunto de múltiplos de A e B. Ou seja, M é igual a MMC de AB. Então, a gente provou a volta também. Então, esse teorema está provado. E na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Então, até mais.